Olá, meus amigos do YouTube, Newton Polidoro mais uma vez. Bom, meus amigos, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma técnica para você fazer rasqueteamento de peças de precisão, no caso de você não ter a pedra de desempenho. Pedra de desempenho, para quem não sabe, né, é uma pedra usinada com muita precisão, com muita planicidade, só que ela tem um custo elevado. Então, só para vocês terem uma ideia, né, uma pedra de desempenho com 600 milímetros por 400 e 70 milímetros de espessura, custa na faixa de R$ 1.500. Então, é uma ferramenta cara para você ter na sua oficina. Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo é para aqueles que têm uma oficina, mas não têm condições de ter uma pedra de desempenho, uma técnica para vocês poderem fazer um rasqueteamento com uma certa precisão, não tanta precisão, se você não vai conseguir microns, né, como é o caso se você usar a pedra de desempenho, mas você consegue uma pressão de até 1/100º ou meio centésimo, usando a maneira que eu vou mostrar para vocês. Então aqui está a nossa fresadora CNC que nós estamos construindo, né? E esses barramentos aqui eu vou precisar de uma régua de ajuste para fazer depois uma comparação da planicidade desses barramentos, né? O X, o Y, o Z. Eu vou precisar de uma régua de ajuste, que é uma outra ferramenta, né, de precisão, e ela é rasqueteada, né, usando-se uma pedra de desempenho. Só que eu vou mostrar para vocês como rasquetear essa ferramenta, a régua de ajuste, sem usar a pedra de desempenho. Bom, essa daqui é a minha régua de ajuste. Ela tem 700 milímetros de comprimento e normalmente elas são mais curtas, né? Mas eu quis fazer essa de 700 milímetros porque meus barramentos também são bem compridos, né? Então veja que ela tem o formato igual de viga I, né? E ela é toda feita em ferro fundido. Aqui eu coloquei um tarugo de magnésio para evitar a oxidação do metal, ela está emparafusado ali. E ela foi usinada aqui na minha oficina, e eu usei aquela técnica da retífica de superfícies planas para conseguir aqui uma superfície que agora ela está com mais ou menos 2 até 3 centésimos de planicidade, né? Agora o que nós vamos fazer é levar ele lá para o torno, e eu vou mostrar uma técnica para vocês para a gente melhorar isso daqui. O certo é fazer isso com uma pedra de desempenho, né? E eu vou fazer isso com uma pedra de desempenho. Só que como eu queria mostrar essa outra maneira para vocês, então eu vou primeiro fazer dessa maneira lá no torno e demonstrar para vocês como conseguir até 1/100º, meio centésimo, e depois em outro vídeo eu mostro como fazer uma precisão melhor para você atingir microns usando a pedra de desempenho. Ok? Vamos lá então. Ok, aqui está o meu barramento do meu torno. Ele foi retificado há pouco tempo, está muito bom ainda a qualidade do meu barramento. E eu empurrei todo o carro para lá e tirei a placa do torno para que meu carro superior, meu carro principal, pudesse ser deslocado o máximo lá para o lado esquerdo. E assim eu tenho tranquilamente aqui mais de 700 milímetros para poder fazer a comparação dessa parte do meu barramento, que está muito boa ainda, com a nossa régua de ajuste, né, que está aqui do lado. E eu vou montar ela do lado para a gente poder fazer uma comparação. A primeira coisa que vocês têm que verificar se for usar essa técnica para fazer rasqueteamento usando o barramento do seu torno é verificar a qualidade do seu barramento, né? Então essa parte plana aqui do meu barramento é a que a gente vai usar. Se o seu barramento não tiver essa parte plana, então fica difícil para usar essa técnica que eu vou demonstrar. E o que a gente vai fazer é, vou pegar o relógio ao palpador e nós vamos verificar a qualidade da planicidade dessa região do barramento. Para poder fazer essa verificação aqui da parte superior, da parte plana aqui do barramento, a gente precisa fazer uma ferramenta similar a essa, né? Não precisa ser inclinada, pode ser reto. O importante é o seguinte, né? Que você tem um tarugo de metal, né? E com 3 suportes inferiores que vão se deslizar aqui nessa parte plana do nosso barramento, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz 3 furos, usando uma broca levemente, acho que 2 centésimos menor do que o diâmetro de 3 esferas de rolamento, e prensei as 3 esferas, elas entraram prensadas, e depois eu usinei
a parte das esferas, deixando elas planas. Então elas ficam como pequenos pezinhos, né? E depois eu fui lixando até passar a lixa 1200 para ficar bem lisinho, né? Isso aqui, por curiosidade, né, para quem quiser saber, é um disco de magnésio, né? Eu costumo fazer isso em algumas peças de aço para evitar que elas enferrujem. Mas eu também zinquei toda a minha peça, né? Então com certeza aqui ferrugem não chega mais. Se alguém tiver interesse, também tem um vídeo meu mostrando como zincar suas ferramentas, né? Bom, importante, depois que você fez uma peça similar a essa, ela tem que ser a largura de acordo com a largura aqui a parte plana do seu barramento. Porque nós vamos deslizar ela aqui, né, e nós vamos colocar o relógio ao palpador em cima dessa peça, para poder fazer a verificação do nosso barramento. Ok, então vamos lá. Vamos pegar a nossa peça que eu mostrei para vocês, vamos colocar aqui sobre a parte plana do barramento. Agora, a gente pega o nosso relógio apalpador, ele vem com essa base magnética, né? E tem um ajuste aqui, um braço que você pode regular a posição dele. Então a gente coloca ele sobre essa peça de metal que a gente vai deslizar sobre o barramento. Liguei a parte magnética, então ele fica preso nessa peça de aço, né? E como ela é feita de aço zincado, então ela é magnética também e o conjunto fica bem preso. E agora é só a gente ajustar aqui a altura do relógio comparador. Eu tenho um parafuso aqui de ajuste, né, de ajuste fino, tá vendo o ponteiro do relógio palpador se mexendo lá? Eu vou ajustar ele em 0 e a gente pode fazer a verificação do nosso barramento. Vamos ajustar em 0, devagarzinho. É isso aí, 0. E agora vamos verificar o nosso barramento, ver se ele tem condições de ser usado nessa técnica. O que a gente tem que fazer agora é deslizar aqui ao longo de todo o comprimento do meu barramento. Vamos deslizar todo o conjunto e a gente observa o ponteirinho lá do nosso relógio apalpador para verificar se o nosso barramento é plano o suficiente para poder ser usado como uma referência para a gente poder fazer o rasqueteamento. Então, vamos lá. O relógio apalpador já está tocando o barramento e nós vamos deslocar devagarzinho e olhar o nosso relógio apalpador. Então você veja que ele está próximo de 0. O ideal aqui seria você usar um relógio apalpador com precisão maior, né? Esse aqui, cada risquinho é 1/100º, mas dá para verificar que a planicidade dele é muito boa. Então é isso aí, meus amigos, tá vendo? Eu consegui deslocar em todo o meu barramento e ele praticamente, o ponteiro não se mexeu. Então significa que nós estamos com uma precisão melhor do que 0,000 centésimo. Então eu posso usar esse barramento como uma referência e conseguir na minha régua de ajuste uma precisão de pelo menos próxima ao que está esse barramento, certo? Se o seu barramento não estiver plano, o que vai acontecer? Conforme você deslocar esse conjunto ao longo do seu barramento, você vai ver esse ponteiro se mover para cima ou para baixo, né? Isso significa que o seu barramento está curvo, né? Então ele não está plano. Se ele estiver plano, né, devido a essa distância daqui onde ele está apoiado até o relógio apalpador, se ele não se mexe, significa que existe uma planicidade contínua em todo o comprimento do seu barramento. E se o ponteiro se mexer, significa que ele tem curvaturas ao longo do comprimento. Então você não pode usá-lo, ou se, vamos supor, tiver uma curvatura de 1/100º ou 2, né, significa que a sua peça, se você usar ele como referência, a sua peça também vai ter a mesma curvatura do seu barramento. Se isso for suficiente para você, para o seu uso, tudo bem. Se não, você teria que usar uma outra superfície de referência, como uma pedra de desempenho, ou um outro barramento que esteja em condições melhores. Ok, o que eu vou fazer agora é colocar a minha régua de ajuste aqui em cima dessa parte do meu barramento, que o topo dessas duas partes prismáticas também foram retificadas. Então eu sei que essas duas superfícies foram retificadas juntamente com essa parte. Então eu sei que elas também são muito boas, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 bits, aqueles bits quadrados comum de aço rápido, um aqui e outro mais para cá, outro ali, e vou apoiar a minha régua de ajuste em cima delas, dessa maneira. Tá vendo? Então ela ficou apoiada. Procure usar mais ou menos, né, uma distância similar a, digamos que aqui seja o meio, né? Então procure usar metade do meio e a outra metade do meio, tá vendo? Procure usar 2 apoios dessa maneira
E agora eu vou colocar de novo aqui o relógio apalpador aqui, vou deslocar aqui por cima, porém a agulha vai ficar em cima da nossa régua de apoio, da nossa régua de ajuste. E eu vou verificar a planicidade atual da minha régua de ajuste, vou comparar ela com a superfície do meu barramento que eu vi que está boa. Então é uma maneira de você fazer uma comparação. Como que está a sua superfície que você quer trabalhar em relação a uma que você conhece, certo? Aqui poderia ser a sua pedra de desempenho, é o mesmo procedimento, né? Mas aqui eu estou demonstrando uma maneira prática para quem não tem a pedra de desempenho. Então você faz uma comparação. Ok, vamos colocar aqui o relógio sobre o barramento, aqui, e a agulha apoiada sobre a nossa peça. Agora a gente zera o relógio e a gente pode deslocar, tá vendo? E fazer uma comparação. Então, conforme o ponteiro mexe, você sabe como é que está cada ponto da superfície da sua peça em relação a uma superfície conhecida. Então, se aqui está tudo nivelado, né, se aquela superfície estiver perfeita, aquele relógio também não pode se mexer. E tem que mostrar sempre zero, desde o começo até o final. Desde que você desloque aqui certinho, né, em cima de uma superfície conhecida e plana, qualquer ondulação que tiver lá, realmente você sabe que é aquela peça que está ondulada e não aqui. Então vamos lá, eu vou deslocar aqui o nosso conjunto e eu vou olhar lá o relógio apalpador para ver a planicidade da minha régua de desempenho. Então está próximo de zero, um centésimo, tá vendo, para um lado. Às vezes volta próximo de zero, um centésimo. Estou deslocando, não? Próximo de zero, volta para 1. Então eu estou tendo um desnível de um lugar para o outro em torno de 1 a 2 centésimos, dependendo da região em que eu me encontro. Tá vendo? 1 centésimo, quase 2. E o meu objetivo aqui é a gente fazer o rasqueteamento e a gente conseguir um nível próximo de melhor do que meio, né? Isso aqui é apenas uma demonstração, né, meus amigos? E depois eu vou fazer todo esse procedimento de novo, só que em vez de usar no barramento, eu vou usar realmente uma pedra de desempenho, né? Então eu faço depois um outro vídeo mostrando o procedimento. Mas é a mesma técnica, né? E vamos fazer então o rasqueteamento para conseguir uma superfície mais plana do que ela se encontra agora. Eu quero lembrar, meus amigos, que o seu barramento, a sua superfície tem que estar extremamente limpa, né? Você não pode ter resíduo nenhum de óleo, de pó, de nada, para que você tenha uma precisão boa no serviço que você está trabalhando. Então isso tem que ser extremamente limpo e limpo a todo instante, porque você acabou de limpar, 1 minuto depois já tem pó caindo em cima, né? E a gente, para conseguir as superfícies a nível de microns, né, um grão de pó que se assenta aqui em cima, você vai conseguir detectar se você tiver um relógio de precisão. Então, tudo tem que estar muito limpo, tanto a sua superfície, seja aqui no barramento, ou seja a pedra de desempenho que você usar, e também na peça que você vai trabalhar. Todas as superfícies têm que ser extremamente limpas, ok? Então, antes de começar, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte: eu vou colocar aqui a nossa peça a ser trabalhada, está em cima aqui da parte plana do nosso barramento. E a primeira coisa que você deve fazer é mover um dos lados nesse sentido, tá vendo? O que acontece? Não sei se vocês conseguem perceber, mas o ponto de giro da peça está aproximadamente aqui na ponta. Você pode ver que essa parte aqui não se mexe, e para cá você começa a ver já o movimento da peça. Viu? Ó, tá vendo? Isso significa que essa parte aqui inferior da minha peça que está apoiando sobre a minha superfície do barramento. Significa que essa parte aqui está mais elevada para lá, né? E aqui provavelmente a peça está nesse sentido, assim, ó, curvada nesse sentido, porque ela está apoiando naquela ponta. Mesma coisa, se eu balançar aqui desse lado, né, se eu fizer esse movimento aqui, né, em inglês eles chamam de ringing, esse tipo de movimento. Você vai ver, olha lá, tá vendo? Mesma coisa, você pode ver que ele se apoia aqui na ponta. E aqui, nessa região, você já consegue ver ela se mover, e aqui não, ela fixa. Isso significa então que essa minha peça deve estar levemente nesse sentido, tá vendo? Então ele apoia aquela ponta e aquela. Por isso que aquela ponta não se move e aquela ponta não se move quando eu balanço o outro lado. Qual é o ideal? O ideal é que você tenha, quando você faça esse movimento daquele lado de lá,
essa parte daqui, o ponto central onde não se move, seja 1/3 do comprimento. Então essa parte ficaria sem se mover, você veria lado de cá já começar a mover e lado de lá começar a mover. Mesma coisa para o lado de cá. Se você fizer um movimento de vai e vem naquela região, o ideal é que aqui, né, o ponto de apoio que não se move seja 1/3 do comprimento. Então seria alguma coisa por aqui. Então esse ponto não se mexe, você começaria a ver aquele lado se mover, aqui não, e aqui também começaria a se mover. Então você veria que o centro de apoio está por aqui. Isso é uma boa indicação de que a sua peça está começando a ficar bem nivelada. Então, vamos lá. Acetona, certo? Limpeza, fundamental. Você tem que estar sempre limpando. Tudo tem que estar muito limpo, porque, como eu falei, qualquer sujeirinha, qualquer grão de poeira vai interferir no seu trabalho, certo? Limpa também a sua peça que você vai trabalhar, todos os lados, tudo tem que estar muito limpo. Bom, nós vamos precisar de uma tinta especial para fazer o rasqueteamento, que é chamada pasta de ajuste e desempenho, tá vendo? Ela é facilmente encontrada no Mercado Livre, não é muito cara, e você vai precisar também de um rolinho desse tipo. O nosso amigo do YouTube, o Engenheiro Ari Prado, ele tem um vídeo muito bacana que ele ensina você a fazer um rolinho desse daqui, né? Esse aqui é aquelas suporte para rolinho de pintura, né? Com um rolinho de poliuretano. O que a gente vai fazer agora é passar um pouquinho dessa pasta de ajuste na nossa superfície de referência, seja aqui no nosso barramento ou na pedra de desempenho, né? O grande segredo é você usar pouca tinta. Tem gente que usa demais. Se você passar uma camada grossa de tinta, você não tem precisão. Então, você tem que passar só um pouquinho em vários lugares, tá vendo? Bem pouquinho, e espalhar essa tinta. Você não pode usar muita tinta, porque você começa a ter uma espessura da tinta muito grossa e você perde a precisão. E a sua tinta tem que ficar transparente, tá vendo? Você tem que ver através da tinta, ela tem que ser bem fininha para que ela não interfira. Tem gente que usa uma camada, eu vejo às vezes alguns vídeos no YouTube, as pessoas passam uma camada tão grossa de tinta e depois encosta a peça de referência, aquilo mancha a peça inteira e ele acha que a peça dele está plana. Não está. Na verdade, que ele usou tanta tinta que ele manchou a peça toda porque a espessura da tinta era muito grossa. Agora, a gente pega a nossa peça a ser trabalhada, né, que tem que estar com certeza sempre muito limpa. Eu sempre gosto de passar ainda a mão, mesmo depois de limpar com acetona. E nós vamos colocar ela sobre a parte que está com tinta, com a pasta de ajuste, e nós vamos esfregar levemente, tá vendo? Pouquinha coisa, só para que a peça se manche com aquela tinta fininha que nós colocamos na superfície de referência. E agora a gente pode olhar como que ela se encontra. Olha lá, deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Olha lá, lembra que a gente fez aquele ringing que eu falei para vocês? E que eu falei para vocês que ela estava se apoiando só na ponta? Olha lá, tá vendo? Ela manchou de tinta essa ponta e no meio nada, tá vendo? Lembra que eu falei que ela deveria estar curvada? De acordo com aquele ringing que eu mostrei para vocês? Olha lá, pode ver que nada no meio está manchado. E nas duas pontas, olha lá, um pouquinho nessa ponta de cá também. Tá vendo? Então realmente aquela técnica do ringing que eu falei para vocês é muito boa para você já ter uma noção de como está a sua peça, né? E a tinta realmente confirmou. E agora vamos rasquetear toda essa região que está com tinta. A gente vai começar a usar a nossa máquina de rasqueteamento para tornar essa peça nivelada. Bom, o que a gente vai fazer agora é rasquetear essa região daqui. Daqui, toda essa região aqui, eu vou rasquetear ela. E também do outro lado, na outra ponta, né? Que também está manchada, né? Então toda essa região aqui eu vou rasquetear. E aí a gente abaixa ela um pouco e depois a gente volta a medir lá e repete o procedimento. Aqui está a nossa rasqueteadeira que a gente vai usar para fazer o ajuste da superfície, que a gente mostrou ela em outros vídeos. Bom, agora a gente vai rasquetear essa parte daqui. Então, como eu mostrei nos outros vídeos da rasqueteadeira, o jeito correto, né, de rasquetear é fazendo esse tipo de movimento com a rasqueteadeira, né, e depois que você faz todo esse lado, você gira 90 graus do que você estava e faz nesse sentido, certo? Vamos lá então.
Pronto. Agora a gente vai de novo lá e vamos repetir o procedimento. Vou fazer na outra ponta, né? E a gente repete o procedimento. Esse é o outro lado da nossa régua de ajuste. Vamos fazer a mesma coisa nessa ponta. Agora a gente vira 90 graus. Pronto. E vamos lá para refazer o procedimento lá com a tinta, com a pasta de ajuste, né? Com a tinta lá para ver como é que ficou a nossa superfície. Agora a gente limpa o resto da tinta com acetona, né? Limpa toda a superfície novamente para garantir que está tudo limpinho. Limpa do lado de cá também. E o que a gente tem que fazer é pegar uma dessas pedrinhas, né, de afiação, ela é bem fina, né? E passar levemente só para tirar as rebarbas. É só passar de leve para tirar qualquer rebarbinha da rasqueteadeira, porque ela deixa algumas rebarbas na superfície, né? E você passa de levinho só para remover. Mesma coisa do outro lado. Passava de levinho para tirar as rebarbas. Pronto. E vamos de novo aplicar ela lá na nossa superfície de referência. Agora a gente passa novamente o rolinho, não vai colocar mais tinta, certo? É só passar o rolinho para refazer aqui, porque um pouco da tinta saiu da última vez que a gente colocou a peça. Então, nos duas pontas, né, onde um pouco da tinta foi passada para a nossa peça, a gente passa o rolinho para homogeneizar de novo a camada. E agora vamos colocar novamente a nossa peça, devagarzinho, e novamente a gente dá uma esfregadinha de leve, pouco movimento, tá vendo? Um pouquinho para o lado, um pouquinho para frente, do outro lado também, um pouquinho aqui, um pouquinho para frente, para o lado, só para transferir a tinta, né? E, ó, tá vendo? Agora a área aumentou, tá vendo? A área manchada agora está maior, porque a gente retirou o material, né? Então nós abaixamos essa região da superfície. E no outro lado, aumentou bastante, tá vendo? Era só um pouquinho que a gente removeu, já abaixou bastante todo esse canto. Nós temos uma mancha bem maior, tá até começando a pegar para cá. Então agora nós vamos rasqueteando sempre a parte que está manchada. E assim vai. Esse é o procedimento que se tem que fazer com o rasqueteamento. Agora eu vou levar de novo a peça lá para a rasqueteadeira e vamos passar a ferramenta lá, a rasqueteadeira, nessas partes manchadas. Vamos lá. É importante lembrar que a gente só deve rasquetear as partes que estão manchadas de azul, certo? As partes que não tem manchas, você não toca com a ferramenta. Então, por exemplo, né, nessa região aqui, ó, tá vendo? Ela não tem manchas, né? Então, é uma parte baixa. Toda essa parte aqui, ó, é a parte que está alta, né? Então a gente tem que rasquetear aqui, evitar tocar essa parte daqui, que é uma parte que não tem manchas, tá vendo? E ela está mais baixa. Como agora a gente vai ter que comer muito, né, porque está pegando suas pontas, então agora não tem muito problema, mas quando você estiver chegando no nível de acabamento, você já não deve tocar com a ferramenta nessas partes que não estão manchadas. Agora do outro lado. Pronto. Agora eu vou virar a peça e fazer a outra ponta. Essa aqui é a outra ponta. Vamos fazer então. Agora 90 graus. E vamos de novo lá. E esse processo vai se repetindo, né, meus amigos? Até a gente conseguir que toda a superfície da nossa peça fique manchada de uma maneira uniforme. Agora a gente limpa novamente com acetona, passo novamente a pedrinha de desbaste, de levinha, só para tirar as rebarbas, não precisa muita coisa. E a mesma coisa do outro lado, já limpei aqui,
Passa a pedrinha um pouquinho, só para tirar um pouquinho das rebardas, coisa leve, né? E vamos repetir todo o processo. Eu vou dar vários passos aqui agora, meus amigos. Eu não vou ficar repetindo muito aqui, senão o vídeo fica muito repetitivo, né? Eu vou dar vários passos aqui e eu mostro quando eu tiver progredido mais aqui, tá bom? Vamos lá. Eu trabalhei aproximadamente 1 hora, né? Veja que a gente já aumentou bastante a área, né? É um processo lento porque você está tirando microns da superfície do metal, né? Então demora para você conseguir ir desbastando a superfície. Do lado de cá também já aumentamos bastante. Veja que nesse lado de cá, ó, tá vendo? Eu tenho que evitar tocar a superfície, né? Porque tem uma faixa ali que está baixa, tá vendo? As partes onde estão manchadas de azul são as partes altas da superfície, que é onde a gente tem que desbastar, né? Então, eu ainda tenho que tirar bastante, porque você veja que o meio, né, da nossa barra ainda não está manchada de azul, tá vendo? Significa que ela continua ainda com um arco, né? Isso nós estamos falando de aqueles 2 centésimos que a gente viu lá na medição. É o suficiente para que a tinta não pegue nessa parte daqui, né? Então a gente está tirando microns da superfície e nós temos que abaixar aqui talvez 1 ou 2 centésimos para que aí a tinta comece a tocar nessa parte de cá. Vamos a mais uma medição. Vou colocar devagarzinho. Isso aí. Agora a gente dá uma mexidinha de leve. Desse lado, agora do outro lado. Para manchar. E veja que, não sei se vocês conseguem observar, mas fazendo aquele ringing, tá vendo? Dá para perceber que o ponto de apoio agora não é mais na ponta, ele está mais ou menos nessa direção aqui, ó. Já está avançando para cá, tá vendo? Então conforme eu do lado de cá eu faço aquele ringing que eu falei para vocês, né? Veja que do lado de lá, o ponto central de movimento é aparentemente alguma coisa em torno daqui, tá vendo? É o ponto que não se mexe. Aqui ele se mexe e para cá também se mexe. Então o ponto central está mais ou menos por ali, tá? Dá para ver? Olha lá. E isso vai cada vez mais, conforme você vai trabalhando na superfície, cada vez mais ele vai vindo aqui para 1/3 do comprimento, que nem eu falei para vocês. Provavelmente quando chegar no acabamento, que a ferramenta estiver toda pronta, esse ring, né, o ponto de apoio, deveria estar aqui em torno de 1/3. E do lado de cá, a mesma coisa. Claro, já dá para ver que a nossa superfície de contato já aumentou bastante, tá vendo? Agora vamos continuar trabalhando e até que toda a parte do meio também toque as nossas superfícies de referência. Então, vamos desbastar de novo. Vamos lá. Agora que é só nas partes manchadas, certo? Nunca toca a ferramenta na parte que não está manchada. Agora a gente vira a ferramenta 90 graus e faz do outro lado. Passar o rolinho mais uma vez, para espalhar um pouco da tinta, né? Porque você vai usando ela na sua peça e a peça vai, e a sua tinta daqui da mesa vai saindo. Então, de vez em quando você precisa pôr um pouquinho e espalhar, bem pouquinho. O segredo da precisão aqui é usar pouca tinta. Agora a gente faz uma nova medição, devagarzinho, lá de cá também. Mexer só um pouquinho, não muito. Aí já dá pra ver, tá vendo? Que nós estamos quase com a superfície completa já tocando no nosso barramento. E ainda está um pouco mais, tem que tirar um pouco mais porque ainda tem uma área aqui no centro que não está pegando aqui, dá pra ver? Essa região aqui ainda não está tocando, então ainda tem que ir rebaixando mais ainda.
Eu estou trabalhando aproximadamente umas 5 horas, né? E é um processo lento, por isso mesmo que é de precisão. Você vai tirando microns e microns e microns, e com isso você consegue deixar essa peça uma cópia da superfície em que você está tocando. Por isso que aquela superfície de referência tem que ser muito boa, né? Então, se ela tiver qualquer ondulação, aqui também vai ter ondulação, certo? Eu quero mostrar para vocês aquele balanço chamado ringing, né? Então, quando a gente faz esse tipo de balanço aqui, né? O ideal é que o ponto de apoio aqui onde ele se move, o centro onde ele fica fixo, né? Seja de 1/3 do comprimento. Então, agora que a gente já está com uma superfície já bem próxima, né, do ideal, veja que o ponto é mais ou menos por aqui, tá vendo? Dá pra ver? Mais ou menos por aqui assim, né? Que tá chegando próximo já de 1/3. Você lembra que quando a gente começou, tava aqui, né? E agora já vem pra cá. Então, quanto melhor a sua superfície, mais ela vai caminhando para 1/3 do comprimento. E pro outro lado, mesma coisa, né? Então, se eu fizer aqui, dá pra ver que o ponto de apoio está mais ou menos por aqui. Ó, dá pra ver? É isso aí. Sinal, isso é um bom sinal de que a nossa superfície está ficando muito paralela com a nossa base. Ó, a gente está já com uma boa superfície de contato, tá vendo? Vários pontos de apoio. Aqui eu ainda tenho uma região que está um pouco baixa ainda, tá vendo? Essa parte aqui. Então tem que desbastar mais um pouco. Nós estamos ainda na fase de desbaste, né? Então, quando toda a superfície estiver bem, com vários pontos de apoio bem distribuídos, eu não tiver essas partes baixas na superfície, aí a gente segue para uma outra fase, que seria semi-acabamento, depois acabamento. Por enquanto nós estamos na fase de desbaste. O ferro fundido é um material macio, né, fácil de ser usinado com a rasqueteadeira, e se você for trabalhar em aço, a fiação também é diferente, né, como eu já mostrei em vídeos anteriores lá na construção da nossa rasqueteadeira. Bom, meus amigos, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, que está ficando um pouco longo. No próximo vídeo nós vamos ver a fase de acabamento da nossa régua de ajuste, ok? Newton Polidoro vai se despedindo por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.